Olá, mais uma manhã garimpando os mistérios de nossa alma. Eu estou muito feliz, estou muito empolgada com esse trabalho. É um trabalho muito precioso, é um trabalho que nos ensina muito sobre a vida e por isso eu estou feliz aqui. Bom dia! E que nós possamos tirar o melhor proveito desse aprendizado, desse ensinamento que eu tenho buscado com muito carinho para passar para vocês a base, o princípio de toda destruição humana. E ele está todo nesses conhecimentos ruins, negativos, destrutivos, que se estabeleceram, que se instalaram na nossa memória, desde a coletiva até a familiar e depois a nossa própria, não é? E aí nós vamos juntos aprender como nos livrar desses vírus. Na verdade, nós estamos fazendo um diagnóstico de todas essas enfermidades mentais, culturais, de todas essas enfermidades psíquicas e que desabam aí no nosso emocional e destrói também o nosso físico, nos tornando reféns, completamente aprisionados a esses males. Se nós pudermos diagnosticar, nós poderemos nos libertar, nos livrar e ter uma vida mais amena. Quero pedir que vocês deixem o like, inscrevam-se no canal e compartilhem com algumas pessoas que tenham também essa curiosidade, esse desejo de saber o porquê nós sofremos tanto. É muito importante, é muito interessante. E hoje nós queremos fazer uma pequena devocional voltada para a hipocrisia, que é uma mentira, não deixa de ser uma mentira. Nós falamos da mentira e da hipocrisia. E a hipocrisia é uma mentira intencional. Ela é até mais perniciosa do que a mentira convencional, a mentira habitual, que adquirimos devido a alguns desvios, né, de nosso sentimento, como medo, como insegurança, e é uma válvula de escape, a mentira habitual. Mas a mentira intencional, ela é danosa, ela é destruidora, porque é como se ela mudasse o ponteiro da sua bússola, do seu GPS e te desse uma direção errada, intencionalmente, entenderam? Então, como nosso trabalho é um trabalho cristão, evangélico, eu quero trazer hoje uma pequena reflexão, um pequeno texto bíblico, aliás, 2, que vão falar sobre essa tragédia que é o hipócrita na vida da humanidade. Isso não é de hoje, isso vem de milênios. Somos vítimas dessa mentira intencional chamada de hipocrisia. Amém? Vamos ver? Então aqui, olha, em Mateus, no capítulo 23, Jesus falando aos líderes daquele tempo, aos líderes da lei, aos líderes do templo, aos fariseus, que era uma seita muito bem conceituada e que conduzia os destinos da nação judaica da época, com os ensinamentos vindos
né, da Torá, vindos do Velho Testamento, dos salmos, dos profetas, enfim, todo ensinamento que foi dado de uma forma intencional para mudar o rumo da história a partir deles, a partir daquela nação. Eles seriam como que o outdoor, né, para avisar, para anunciar, para proclamar a todos os povos. Essa é uma promessa que foi dada a Abraão lá no passado, que ele seria uma bênção para todas as nações da terra. Em ti abençoarei todas as nações. E a partir dele foram sendo ensinadas as informações, foram passados ensinamentos necessários para que nós tivéssemos ou tenhamos uma vida aqui no mundo mais aprazível. Isso não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é para a salvação da humanidade. É para a salvação da nossa alma pós-morte. É para a salvação daquele que crê em Jesus Cristo. Então, o sacrifício de Jesus é necessário, fundamental, porém, o que nós estamos falando é de um estilo de vida ensinado pelo próprio Espírito Santo, que nos dará uma direção para vivermos uma vida melhor, uma vida mais abençoada, com direcionamento mais assertivo. E quando Jesus se deparou com essa troca, com essa desvirtuação intencional dos ensinamentos, olha o que ele diz aqui em Mateus, e ele estava falando com ele estava falando com os líderes da lei, falando sobre os ensinamentos de Moisés. E aí ele fala aqui no versículo 13, que é muito interessante, eu gosto muito dele, fala assim: ai de vós, escribas, os que escreviam, né, os estatutos, os que escreviam os ensinamentos da época, e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, o conhecimento sobre o reino, os ensinamentos do reino de Deus. É como se fosse a nossa carta magna, né? Nós não conhecemos os nossos direitos muitas vezes e é burlado também. Os nossos direitos de ser humano, de cidadão, são burlados. Por quem? Pelos que estão no poder. E assim era antigamente. E assim é em praticamente todas as áreas da vida. E isso é muito triste. Então ele diz: ai de vós, porque vocês fecham aos homens o conhecimento do reino dos céus, e nem vocês entram e nem deixam entrar aos que estão desejando. A hipocrisia, ela burla o ensinamento, ela adultera o ensinamento. E então nós não conseguimos entender como nos comportar. Então ela vira a chave do comportamento humano, porque o seu comportamento depende do seu aprendizado, depende do conhecimento que nós temos. Tanto que cada país tem sua cultura. Eu não conheço a cultura dos outros países, como eles se comportam.
Muitas pessoas conhecem muitos países. E em cada cultura existe um comportamento para que você esteja bem. Mas existe o comportamento da vida. E esse é o mais importante. Atitudes que em qualquer parte do mundo, se nós tivermos este comportamento, esse entendimento da vida, nós vamos nos prejudicar ou vamos nos dar bem. Então, a censura de Jesus é contra os que estão na direção, estão na orientação do povo e fazendo tudo errado. E ainda, ele mesmo, em Lucas, no capítulo 11 de Lucas, no versículo 52, ele vai continuar dizendo: que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês que conhecem a lei, que na verdade seriam como se fossem os juristas, né? Que conheciam o valor de cada item da lei. Olha o que ele diz: vocês se apossaram da chave do conhecimento. Meus queridos, isso é muito importante de entender, de querer saber. Vocês se apoderaram da chave do conhecimento. O que nós estamos passando para vocês? Conhecimento. Conhecimento sobre coisas ruins, mas é conhecimento. Sobre atitudes ruins, sim. Porém, se nós não soubermos que cicuta é veneno, e nós fizermos um chá de cicuta, pensando que é uma hortaliça qualquer, nós vamos morrer. Não importa que você não saiba, não importa que você não conheça, nós vamos morrer. Essa é a verdade. Então, no conhecimento da vida também é igual. Não importa se eu não sei que aquilo está errado, se eu praticar de forma errada, eu vou me prejudicar. Eu vou ter problemas na minha caminhada aqui neste mundo. Então, por isso, Jesus repreende severamente os que estão na direção, os que estão no poder de ensinar. Que terrível, que mal os espera. Especialistas da lei, vocês se apossaram da chave do conhecimento e além de não entrarem, por quê? Porque se eles fossem praticar a lei da forma correta e ensinar da forma errada, algum observador mais atento iria observar isso. Falar que interessante. Eles ensinam assim, mas não é assim que eles fazem. Então, para que o ensinamento parecesse verdadeiro, o que eles tinham que fazer? Hein? Para parecer que a cicuta não oferecia nenhum risco, o que eles tinham que fazer? Beber. Simples assim. Então, o ensinamento errado que eles praticavam para poder induzir o povo, e não é diferente hoje em todos os setores da vida, em todos os segmentos da vida, não é diferente. Não é diferente. Não se iludam que é muito diferente, porque não é. Vocês se apoderaram da chave, ou seja, tem um ditado que para quem é entendido, um pingo é letra. É isso que significa. Um pingo é letra. Não entram e impedem que os outros entrem. Que nós não caiamos nessa armadilha. Prestem atenção. Hoje nós vamos ficar por aqui com o nosso devocional. E voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus e um bom dia.